Oi, gente, algumas pessoas me pediram para que eu mostre alguns livros das editoras mencionadas no podcast até agora. Eu vou começar pela editora Mulheres e eu peguei aqui um livro de referência bem interessante para quem quer conhecer mais escritoras brasileiras do século XIX, as clássicas sem classe. Aqui é um livro muito famoso da editora Mulheres, essa coletânea Escritoras Brasileiras do século XIX. É uma coletânea em 3 volumes, eu peguei para mostrar para vocês o volume 2, mas todos os volumes seguem a mesma estrutura. O volume 1 foi publicado em 99, o volume 2 em 2004 e o volume 3 em 2009. Eu vou tirar uma foto do índice aqui para vocês verem as escritoras abordadas nesse volume. Então, como vocês puderam ver aí pelo índice, nós temos o nome da escritora e o nome da professora que escreveu o verbete relacionado à escritora. E agora eu vou mostrar para vocês o exemplo de um verbete. Eu peguei para vocês aqui como exemplo o verbete sobre a Albertina Berta, que foi escrito pela própria Zaide. E nesse verbete nós temos informações bibliográficas, informações do contexto em que a escritora viveu e escreveu, e temos um comentário, mesmo que breve, sobre cada uma de suas obras publicadas. E o verbete é bem extenso, começa na página 920 e termina no 943. E, em geral, são todos assim os verbetes sobre cada escritora. Por fim, ao final da obra, nós temos o índice onomástico, que é bem prático também. E sobre essa coletânea, essa antologia, é isso. Eu recomendo muito os 3 volumes. Na época que eu os adquiri era muito fácil, mas a editora parece que acabou após a morte da Zaide. E talvez seja possível achar em sebos. Indico bastante para quem tem curiosidade sobre essas escritoras. Bom, a título de curiosidade, só porque eu mostrei o verbete sobre a Albertina, eu tenho aqui esse romance dela, publicado originalmente em 1916 e relançado recentemente pela Gradiva Editorial, agora em 2016. E é um livro interessante, se vocês quiserem ler comigo também no podcast, a gente marca aí essa leitura mais para o futuro. Fica essa dica desse livro, foto dela. Eu tenho uma outra edição desse livro e eu gostaria talvez de sortear aqui no podcast. Não sei se seria interessante para vocês. Vou deixar aqui um box para vocês dizerem se vocês têm interesse em receber esse livro, que ele seja sorteado. Não sei como eu vou fazer isso. Respondam aí. E amanhã eu volto para fazer stories sobre outros livros da editora Mulheres que eu tenho que são bacanas. Oi, gente, como eu prometi ontem, eu voltei para mostrar os 2 romances aqui da editora Mulheres, para que vocês tenham uma ideia de como são esses livros. Um é um dos mais recentes, publicado em 2013, que é Pássaro Tonto, da Júlia Lopes de Almeida, o último romance escrito pela Júlia e que inclusive foi publicado póstumamente. Então temos aqui Orelhas, o livro por trás, a foto dela. É uma edição, um papel bastante bom. E temos uma introdução escrita pela Zaide. No caso, a introdução é bastante extensa, até a página 24. A nota editorial. Começa o livro. É uma introdução muito interessante. Ela coloca em contexto a obra. E ao final livro nós temos uma linha do tempo com informações biográficas sobre a Júlia, essas escritas pela Rosane Saint-Denis Salomone. Bom, é isso, essa edição é a mais recente que eu tenho da editora. Agora eu vou dar um exemplo de uma edição. Aqui um exemplo das primeiras edições da editora Mulheres, edições de romance. O livro publicado em 1998, da Maria Benedita Boma, uma escritora bastante interessante, publicava sob o pseudônimo Délia. Também temos as Fala em Português Orelhas. É um livro mais velhinho, né? Um dos livros mais antigos. Antigos não, os primeiros que eu comprei dessa editora. E temos aqui a introdução, dessa vez pela Norma Teles, que é uma das maiores estudiosas da Maria Benedita. A introdução também mais ou menos até a página 20, isso, com as notas. Já no início nós temos essa cronologia, né, uma biografia em ordem de linha do tempo,
Naquela edição mais recente, isso ficava no final. Aqui nós temos no início do livro os livros da autora e sobre a autora. Então, acho bem bacana também, editorial. E começa o romance. E ao final, foram organizadas algumas notas explicativas de certas partes do livro, que colocam em contexto, também é bem interessante. Bom, é isso. Hoje eu quis mostrar esses 2 romances publicados pela editora Mulheres para que vocês tivessem uma ideia de como são esses livros. Amanhã eu volto para mostrar alguns livros que são coletâneas de artigos publicados também pela editora Mulheres, artigos que têm a ver com livros escritos por mulheres. Oi, gente, como eu prometi ontem, eu voltei para mostrar 2 coletâneas de artigos sobre escritoras, livros escritos por mulheres, escrita feita por mulheres, coletâneas essas publicadas pela editora. Eu tratei no podcast há algum tempo. Então, nós temos aqui a escritura no feminino, aproximações. Eu gosto muito dessa capa, dessa pintura. Tá aqui os colaboradores. Também temos essa, sempre esqueço essa palavra, orelha. A coletânea foi publicada em 2011. Eu vou tirar uma foto do sumário para vocês, esperem. Bom, como vocês puderam ver, desse índice não há apenas escritoras do século XIX, tem escritoras contemporâneas, escritoras do século XX principalmente, e não apenas brasileiras, né? E temos ainda uma apresentação escrita pelas organizadoras. E aí começam os artigos. Esse aqui é bem interessante, essa seção sobre o cânone é bem interessante. E aí já começa com um artigo da própria Zaide. Aqui, outra coletânea publicada pela editora Mulheres. Aqui as organizadoras, uma delas é a professora Constância. Eu acho essa coletânea linda, também tem as orelhas. Aqui. Eu adoro essa capa. Esse papel, publicado também bem recente, 2014. Temos a apresentação pelas organizadoras. Vou tirar uma foto aqui do sumário para vocês. Bom, como vocês viram aí das fotos que eu deixei do sumário, são também temas bastante variados. Tem uma seção só para Lígia, outra só para Raquel de Queiroz. Eu acho essa seção aqui bem interessante. Tem artigos sobre a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo. Também acho interessante essa aqui sobre a discussão do cânone e a imprensa. Muito legal essa da violência, erotismo. Enfim, se vocês se interessam por esse tema, eu recomendo os artigos reunidos aqui. Também não tratam apenas de brasileiras, não tratam apenas de clássicas, também há contemporâneas e escritoras de outros países. Bom, é isso por hoje. Amanhã eu volto para mostrar 2 livros da editora Mulheres, que são antologias de escritoras. Só gostaria de mostrar mais esse livrinho aqui, que também é uma coletânea de artigos, mas não é da editora Mulheres. É da editora Estúdio Texto. Eu adoro essa capa também, esse quadro. Também tem as orelhas. Vou tirar uma foto do índice para você. Bom, é uma coletânea bem fininha, publicada em 2015, mas também acho bastante interessante para quem gosta também de ler sobre escrita feita por mulheres. Tem um artigo aqui sobre Carolina Maria de Jesus, Firmina dos Reis, e escritoras contemporâneas também, como a Lucy Collin. Também tem Ana Cristina César. É bem interessante. Bom, é isso. Eu volto amanhã com mais livros da editora Mulheres. Oi, gente. Como prometido, eu voltei para mostrar 2 antologias de escritoras publicadas pela editora Mulheres. No início dessa série de livros sobre a editora Mulheres, eu mostrei para vocês a antologia mais famosa da editora, que é uma antologia de escritoras do século XIX, em 3 volumes, super grossa. Mas aqui tem 2 mais fininhas. Uma só sobre escritoras mineiras, organizada pela professora do UFMG, Constância Lima Duarte. Também temos as famosas
Orelhas, essa é a professora. Ela tem um grupo de pesquisa sobre esse tema na Faculdade de Letras da UFMG. Essa antologia já é um pouco mais antiga, publicada em 2008. Eu vou tirar a foto do índice para você. Eu tenho essa outra antologia, também publicada pela editora Mulheres, dessa vez em 2012, bem autoexplicativa, escritoras de ontem e de hoje, não só mineiras. Uma série de organizadoras, Constância também está aqui. Também temos as famosas Orelhas, aqui é a lista de escritoras abordadas. E acho bem interessante essa coletânea. Vou, como sempre, deixar uma foto do índice para vocês. Bom, é isso por hoje. Amanhã eu volto com 2 livros que não tem nada a ver com a editora Mulheres, mas que também são antologias de escritores, então acho que pode ser interessante para quem gosta do tema abordado pelo podcast. Como prometido, eu vou mostrar aqui para vocês 2 livros que são como antologias de escritoras. Aqui eu tenho uma antologia da Norma Teles, na qual ela fala sobre algumas escritoras brasileiras do século XIX. As orelhas, edições brasileiras, a maioria tem orelhas, né? Eu acho isso bem interessante, são edições muito bem feitas, papel muito bom. Vou mostrar para vocês o índice. Bom, o índice não dá uma ideia muito precisa do que se trata não, mas basicamente cada capítulo é sobre uma escritora, todos escritos pela Norma. Aqui nós temos o capítulo relacionado, um verbete, né, à escritora Maria Benedita Baumann, cujo livro Lesba eu mostrei nessa série de stories há algum tempo. Vocês podem ver que cada verbete é bem extenso, e ela faz comentários sobre a biografia, sobre as obras e algumas citações dessas obras. Aqui nós temos o verbete sobre a Júlia, também bastante extenso, e assim é o livro. Indico bastante, eu gosto muito da escrita da Norma, dos comentários dela, então para quem se interessa por esse tema, eu acho esse livro bem interessante. Publicado em 2012, não sei se eu já falei, pela Intermeio. Por fim, eu tenho aqui esse dicionário um pouco mais antigo, publicado em 2002 pela Escrituras. Ele é um pouco maior aqui, pra vocês terem uma ideia, um livro normal, e mais pesado, um pouquinho grossinho. E eu vou mostrar como são organizados os verbetes. É uma lista, basicamente, de escritoras brasileiras, das mais clássicas às mais contemporâneas. Aqui tem um exemplo do verbete sobre a Albertina Berta. Eu mostrei um livro dela no início dessa série de stories sobre escritoras brasileiras, sobre a editora Mulheres. Então temos uns livros que ela publicou, notas biográficas, é bem resumido mesmo, é um livro de referência. Ele me lembra as coletâneas de referência de escritoras da Cambridge, da Northern, esse tipo de coletânea, bem mais resumido. As demais antologias que eu mostrei para vocês têm textos mais extensos sobre as escritoras, mas eu gosto desse dicionário também para conhecer novas escritoras. Também tem algumas ilustrações. Como eu disse, eu já tenho bastante tempo que eu tenho esse livro, né? 2002 foi publicado, mas deve ser possível achar em sebo. Eu acho um livro muito importante assim para quem tem uma curiosidade. No meu caso, uma obsessão, mais do que uma curiosidade, sobre literatura escrita por mulheres, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de stories sobre os meus livros da editora Mulheres e os meus puxadinhos, né? Outros livros que não são da editora, mas que também tratam de escritoras brasileiras. E eu volto com stories depois sobre os meus livros da Persephone Books, da Virago Press, e demais livros que eu achar interessante para vocês que acompanham o podcast. Me fala aí se vocês gostaram desse tema e até mais!